Olá pessoal, sou o Gustavo da Uninvest e hoje vou tratar um tema bastante interessante com vocês aqui, que são as eleições. As últimas eleições realizadas no nosso país foram em 2018, onde elegeram aí deputados, senadores e o nosso atual presidente da República. E eu vou fazer um contraponto aí com o Ibov, o que aconteceu aí no índice brasileiro, no Ibov, de acordo com o avançar dos meses aí, o avançar do período eleitoral e tratar com vocês aqui algumas notícias políticas que foram vinculadas nos meses que antecederam aí as eleições e o que isso refletiu no índice da nossa Bolsa Brasileira, ok? Aí eu vou fazer junto com vocês aí, através da plataforma do Profit. Vamos lá! Bom, pessoal, então vamos começar aqui na nossa tela do Profit Chart. No ano ali de 2018, foi um ano interessante, teve 2 meses de correção mais acentuados. Porém, a gente pode notar que desde 2016, o Ibov aí vem numa crescente, vinha numa alta bastante expressiva. Então, para quem gosta de Fibonacci, a gente pode notar aí que nos meses aqui de maio e junho de 2018, o Ibov corrigiu ali no primeiro nível de Fibonacci, que é 38,2. Então, após um processo de alta bem expressiva que vinha aqui desde 2016, o Ibov acabou corrigindo aí e atingindo o primeiro nível de Fibonacci, que foi 38,2 ali nos meses de maio e junho. Fevereiro, março e abril não teve muita movimentação no preço, o Ibov ficou de lado, andando de lado, então esses meses aqui não foram muito expressivos, né? Não deu ali para se ganhar dinheiro quando o Ibov está fazendo isso, andando de lado dessa forma. Então, após esse processo aqui de preços laterais, o mercado acabou corrigindo aqui no primeiro nível de Fibonacci. Bom, aí a gente começa o mês de julho, tá, pessoal? O mês de julho aí é marcado pelo início das convenções eleitorais. Então aqui os partidos políticos começaram a se organizar para decidir aí quem ia ser o candidato a presidente ali naquele ano. Então, no mês de julho também, a gente teve aquela questão se o Lula ia ser preso ou se o Lula ia ser solto. Então, Lula livre ou Lula preso, né? Teve aquela situação do desembargador Rogério Favretto, que emitiu um habeas corpus para poder tirar o Lula da cadeia, fazer garantir os direitos políticos do ex-presidente da República. Então, teve toda essa questão. Naquela ocasião, o ex-juiz Sérgio Moro estava de férias e ele achou estranho aquela situação, porque o desembargador não havia participado do processo de acusação ali do ex-presidente Lula, não tinha sido relator do processo, então, e também o vínculo político, né, que esse desembargador também já teve com o PT. E aí esse habeas corpus foi negado e o Lula permaneceu preso naquela ocasião. Então aqui no mês de julho, o Ibov aí subiu 8,88% após aí o processo de correção. Pessoal, no mês de julho também teve um encontro entre o Putin e o ex-presidente lá americano Donald Trump. E eles se encontraram, foi um encontro histórico aí. Estava acontecendo toda uma situação envolvendo aí a participação da Rússia nas eleições do presidente Donald Trump e a relação que a Rússia exercia sobre a tomada de decisão do presidente Trump. Então estava toda essa polêmica envolvendo aí Rússia e os Estados Unidos e teve esse encontro, aconteceu esse encontro que foi notícia aí no mundo inteiro. Bom, no mês de agosto, né? O mês de agosto aí era um mês decisivo para poder se concretizar as candidaturas. Então elas poderiam ser concretizadas até o dia 15 de agosto daquele ano. No mês de agosto, a gente teve aí uma queda do Ibov
de aproximadamente aqui, a gente teve uma queda de 3,21% no mês de agosto. E aí, teve toda aquela situação, e aí o Lula vai ser candidato, não vai ser candidato? Teve toda essa novela envolvendo a candidatura do ex-presidente Lula. E aí até o dia 15 de agosto era o prazo limite para que se realizasse a formalização dessas candidaturas, né? O Comitê da ONU fez um pedido com caráter de recomendação para o governo brasileiro para que autorizasse o ex-presidente Lula a ser candidato naquele pleito, naquele ano. Tendo em vista os direitos políticos do candidato, toda essa questão alegando aí toda a questão do direito político que ele tinha de participar daquelas eleições. Porém, por conta da lei da ficha limpa, a candidatura dele não foi autorizada, ele não pôde sair candidato naquele ano, e foi colocado no lugar o vice dele, da chapa, que é o Haddad. Então o Haddad aí assumiu como figura principal, como candidato do PT naquele ano. Bom, em agosto também teve início a propaganda eleitoral e também as pesquisas, né, envolvendo os candidatos ali que tinham sido formalizados como candidatos a presidente da República. Então teve início aí ao processo aí da propaganda eleitoral. Também no mês de agosto teve um resultado muito ruim para a economia brasileira, que foi a divulgação do resultado do PIB. O PIB cresceu no segundo trimestre de 2018 0,2%. Então foi um resultado bem abaixo das expectativas, a economia estava dando sinais de estagnação, então o mercado não reagiu bem a essa notícia e o mês de agosto foi marcado então por uma queda de 3,21%. Agora a gente vai para o mês de setembro. O mês de setembro foi marcado por uma alta de 3,48%. O mês de agosto e setembro praticamente o mercado ficou ali andando dentro de uma faixa de preço entre os 75 e os 80 mil pontos. Entre os 75 e 81 mil pontos ali ficou oscilando dentro dessa faixa de preço, dentro dessa faixa de pontuação aí do Ibov. Porém, o mês de setembro foi um mês bem agitado, foi marcado aí pelo ataque ao atual presidente Bolsonaro, aquela facada que o Adélio Bispo deu no presidente. O presidente precisou ser hospitalizado e precisou ficar fora aí desse processo de campanha política. Então a campanha dele ali foi interrompida porque ele precisou de atendimento médico e essa campanha foi assumida pelos apoiadores do Bolsonaro e principalmente pelos filhos do presidente. Então teve um crescimento, uma alta expressiva do Bolsonaro nas pesquisas naquele momento e a candidatura do Lula foi barrada, né? Então o Haddad ali não tinha muita força, estava ali naquela situação, vai ser Lula, não vai, então acabou que pode ser que isso tenha prejudicado de fato a campanha do PT naquele momento, por já não ter desde o início decidido, né, que seria o Haddad por conta da iminência aí que o Lula não poderia sair candidato. Agora a gente vai para o mês de outubro. O mês de outubro aí foi um mês bem expressivo para o Ibov. O Ibov subiu 10,19%. Ali naquela ocasião foi a vitória do presidente Bolsonaro no primeiro turno. Ele conseguiu vencer aí o primeiro turno com 46,1% contra 29,19% do Haddad. Ali na ocasião também, os deputados, os senadores, ali o Congresso já tinha sido eleito e foi o Congresso mais conservador, ali considerado o Congresso mais conservador da história. Então tudo isso refletiu aí de uma forma positiva no mercado, com o mês de outubro aí rompendo a máxima do início do ano, que foi marcada pelo mês de fevereiro, né? Então o mês de fevereiro fez o topo histórico daquele ano e no mês de outubro, com uma alta de 10,19%, a gente conseguiu aí alcançar a máxima daquele ano. Bom,
fatos que marcaram aí o mês de outubro, né? Que foi alguns dias antes das eleições, o Palocci fez uma delação e o ex-juiz Sérgio Moro resolveu vir a público essa delação do Palocci, porque, segundo ele, tinha relevância, era de conhecimento relevante da população, e dentro dessa denúncia, dessa delação, o Palocci afirmou aí várias coisas referentes a pagamento de propina e etc. Propina envolvendo ali a Petrobras, campanhas políticas que tiveram valores que foram passados para a Justiça Eleitoral, um valor, porém foram se gastados muito mais em cima das campanhas eleitorais realizadas pelo PT nos anos anteriores. Então foi uma delação aí que prejudicava muito a imagem do PT, principalmente, e foi colocada a público uns dias antes do primeiro turno. Bom, depois aconteceu o segundo turno, né? O presidente Bolsonaro acabou sendo eleito, mas o que marcou de fato mesmo essas eleições é que não ocorreram debates políticos, né? Então, desde que o Brasil voltou a ter eleições presidenciais ali, não acabou a ditadura militar e começou a ter início as candidaturas a presidentes ali, sempre teve debates, então esses debates não aconteceram naquele ano. E depois o Ibov acabou subindo mais um pouco, renovando aí a máxima histórica e encerrou o ano ali por volta dos 83 mil pontos. Então, bom, isso foi o que marcou as eleições de 2018. Teve vários acontecimentos, mas o que a gente pode notar é que depois que teve uma decisão ali de fato de quem seria o presidente da República, pelo menos no primeiro turno, no mês de outubro, a gente pode ver que o mercado já ficou mais satisfeito, saiu daquele campo da instabilidade política que estava envolvendo, né, o Brasil naquele momento, e teve uma alta expressiva e encerrou o ano aí positivo, um pouco abaixo aí do topo histórico daquele ano. Bom, então é isso. A gente espera aí que após esse processo de definição de candidaturas, a gente possa aí ter uma noção de quem vai ser o nosso próximo presidente, o mercado se estabiliza com isso e a gente possa surfar aí, quem sabe, uma nova onda de alta no mercado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estou lá na mentoria à disposição de todos vocês. Um abraço e até mais.